Boa noite, tudo bem? Estão me ouvindo? Oi, Sor, boa noite. Sim, dá para Boa ouvir. noite. Aham. Obrigado, Marina. Então tá, me ouvindo? Acredito que me vendo agora também. Aqui eu já consegui abrir a câmera. Legal, maravilha. Gente, em primeiro lugar, um bom ano novo para nós, para vocês, para todo mundo, e que esse ano comece já no seu primeiro mês, que é janeiro, com uma vitória de vocês, com o alcance daquilo que vocês desejam, e é para isso que a gente está aqui. Nessas 2 semanas de aula que ainda restam, para a gente dar um último fôlego, assim, né? Não se trata de a gente também ficar quebrando a cabeça e exaustivamente buscando coisas que, na realidade, vocês já estudaram, vocês já revisaram, vocês já estão aí exercitando. E a gente está aqui para exercitar mais um pouquinho. Então, o que é que eu vou fazer hoje aqui? A proposta de aula é aquela que a gente tem feito em todas as últimas, né? Antes desse recesso que nós tivemos, necessário para um descanso, que é nós olharmos para as provas mais recentes de história, irmos resolvendo questões, vendo como é que as questões vêm sendo montadas, e dentro disso a gente faz a revisão também. Eu acho que isso é o mais útil que a gente pode fazer nesse momento, de vocês raciocinarem da forma como a URGS cobra o raciocínio, né? Porque quando a gente tem uma preparação para o Enem, a gente está falando de um tipo de prova, um tipo de questão. E a prova da URGS é uma prova bem diferente. Então, a gente vai, sem mais delongas, né, sem perder mais tempo, a gente vai fazer isso. Então, eu vou projetar para vocês aqui a prova da URGS de 2020, que nós já tínhamos dado uma olhadinha nela, né? E a gente já vai começar aqui dando uma espiada na... Boa noite, Patrícia. Agora vi tua mensagem ali. A gente vai começar olhando agora aqui a questão número 1, por exemplo, né? Gente, primeira questão da prova de história da URGS é uma questão de história antiga, tá? Pré-história cai há muito, muito, muito tempo que não cai nada de pré-história no vestibular da URGS. Nossos antepassados, né, pré-históricos, primitivos, há muito tempo não aparecem. O que aparece na prova da URGS como primeira questão é a história antiga já. E aí, ou é a história da antiguidade clássica, Grécia e Roma, ou é a antiguidade oriental, né? Mesopotâmia, Egito, outras partes da África também, como caiu agora mais recentemente. Então, o meu palpite, né, o meu prognóstico, gente, é que nós tenhamos esse ano uma questão sobre Grécia ou Roma, né? Então, anotem isso aí, acho que é muito importante, porque a URGS trabalha muito na perspectiva da alternância, né? Então, se caiu a Antiguidade Oriental num ano, que a última vez é o que aconteceu, a tendência para o próximo é cair a Antiguidade Clássica. Aí, no ano seguinte, Antiguidade Oriental. No ano seguinte, Antiguidade Clássica e por aí vai. Tranquilo? E aí a gente tem que dar uma olhada nisso, né? Uma olhada com calma. Quando a gente fala de Antiguidade Clássica, a gente está falando de Grécia, a gente está falando de Roma, a gente está falando de uma história que é principalmente uma história política, né? Tem questões bélicas, militares, econômicas, tem, mas quando se fala de mundo grego, mundo romano, a gente está falando de uma história que é muito mais política. Por que é uma história mais política? Porque nós que eu digo hoje, mundo ocidental, inclusive o Brasil mesmo, nós somos herdeiros do quê? Dos modelos e das instituições políticas criadas pela Grécia ou por Roma. É Roma, por exemplo, que cria a ideia de república, né? Que é um governo teoricamente voltado para a satisfação das necessidades de mais gente. É em Roma que surge a instituição que a gente chama de Senado, por exemplo, também, né? É em Roma que a gente começa a ter mais organizado aquilo que a gente conhece hoje como poder judiciário, a partir do direito romano, a própria figura do advogado, né, de alguém que te representa nessas questões, tudo isso surge no mundo romano. Já no mundo grego, do lado grego, que é mais antigo do que Roma, né, vocês sabem disso, nós temos especialmente em Atenas a criação de uma coisa chamada democracia, né, que é algo que se fala tanto nos dias de hoje. Evidentemente, a democracia de hoje é diferente dessa democracia de Atenas na antiguidade, mas é ali que a coisa começa. E tem alguns elementos importantes que até hoje fazem parte do mundo democrático, da vida democrática, que são inventados ali. Essa questão aqui fala exatamente sobre isso. Olha só o que diz. Leia o texto abaixo, que apresenta um trecho do discurso fúnebre de Péricles, citado pelo historiador Tucídides, que viveu ali, ó, 460 a 396. Gurias, vocês têm que ter uma coisa na cabeça, tá? 460 o Tucídides nasceu.
Isso é século V antes de Cristo. Século V antes de Cristo, como diz aqui no próprio enunciado, é o chamado período clássico da história grega. Então, vocês já podem anotar isso aí, vocês têm que lembrar, né? A história da Grécia é uma história que tem vários períodos, né? Uns 4 ou 5, assim, bem importantes para a gente lembrar. O início de tudo, que é o período pré-homérico, depois o período homérico, depois o período arcaico, depois o período clássico, que é esse aqui, século V a.C., é o apogeu da Grécia, e depois a decadência, que é o período helenístico, quando a Grécia já está dominada pela Macedônia. Entendido? Então, anotem aí, né? Os períodos, é sempre importante lembrar. E lembrem-se que a democracia, então, ela é uma coisa que surge no período clássico. É exatamente no período de apogeu da Grécia que nós temos a democracia surgindo e se desenvolvendo em Atenas. Quem é que inventa a democracia em Atenas? Nós tivemos, primeiro, as figuras de alguns legisladores importantes, que vocês devem lembrar. Drácon, né, que criou o primeiro código de leis escritas, o Código de Drácon. Ter leis escritas é importante para ter democracia, porque as pessoas vão lá olhar para a lei escrita, para saber os seus direitos e as suas obrigações também. Todo mundo pode visualizar a lei e saber o que é que tem que obedecer, o que é que tem que pagar de tributo, né? Quais são os direitos também dos quais essas pessoas podem se beneficiar. Depois a gente tem Solon, né, que é um outro legislador importante, que acabou com a escravidão por dívidas, por exemplo, né? E por que que isso é importante? Solon acabou com a escravidão por dívidas. Por que que isso é importante para a democracia surgir, se consolidar? Porque se alguém está devendo dinheiro para outra pessoa e não consegue pagar, ao invés de ir para o SPC ou para o Serasa, nessa época, essa pessoa se tornava escrava, né, temporariamente. Então, digamos que eu estou devendo uma grana para a Patrícia, ela me deu um prazo, né, prorrogou o prazo, eu não consegui pagar. Se a gente vivesse em Atenas, antes de Solon, a Patrícia poderia requerer às autoridades que eu fosse escravizado por ela durante um período compatível com o valor que eu estivesse devendo. Então, ia ter que trabalhar para ela, limpar, fazer o que ela mandasse, né? Então, e aí o Solon acaba com isso, acabou com a escravidão por dívidas. É uma das leis que ele cria. Isso é muito importante, porque enquanto eu estivesse escravizado, eu perdia meus direitos políticos, né? Então, sempre tinha alguém devendo. Imagina só no Brasil de hoje, que a gente tem umas 60 milhões de pessoas no SPC, no Serasa, devendo. Isso é praticamente o número de eleitores que elegeram o Lula, para vocês pararem para pensar, né? Então, 60 milhões de pessoas que estão negativadas, estão com nome sujo, se elas perdessem seus direitos políticos, nós teríamos 60 milhões de eleitores a menos, a maioria do eleitorado do país, né? Então, é importante acabar com a escravidão por dívidas para que a democracia se mantenha, para que o indivíduo seja cidadão permanentemente. Depois de Solon, a gente tem um outro legislador que vocês devem lembrar, que é um cara chamado Clístenes, que é bem importante também e que fez algumas coisas também que a gente sempre pode mencionar. Criou o ostracismo, né? Quer dizer, aquele que estivesse atrapalhando a democracia seria banido da cidade de Atenas por 10 anos, dentre outras medidas importantes. E mais tarde, gurias, esse cara que está sendo citado aqui, ó, Péricles, é um general que governa Atenas, reconstrói Atenas depois das guerras médicas, depois que Atenas é destruída pelos persas, e é ele que bota a democracia para funcionar. É por isso que o século V a.C., que corresponde a esse período clássico, é chamado de século de Péricles. Ele foi o grande nome da política ateniense, né? Não é o pagodeiro, aquele que todo mundo conhece, né? Que tem o mesmo nome, mas só para a gente lembrar. Então, ele não criou exatamente a democracia, mas foi ele que colocou a coisa em funcionamento. Foi ele que colocou a coisa para andar, né? Então, o que é que o historiador Tucídides, lembrem-se que na Grécia a história também foi inventada, né? Com Heródoto e depois Tucídides, o que é que o Tucídides diz a respeito dele? A nossa Constituição não imita as leis dos estados vizinhos. Ah, quais são os estados vizinhos? Esparta, né, que era outra cidade-estado, e outras, e outras, e outras. Em vez disso, somos mais um modelo para os outros do que imitadores. O governo favorece a maioria em vez de poucos, por isso é chamado de democracia. Se consultarmos a lei, veremos que ela garante justiça igual para todos em suas diferenças particulares. Quanto à condição social, o avanço na vida pública depende da reputação de capacidade. As questões de classe não têm permissão de interferir no mérito, tampouco a pobreza constitui um empecilho. Se um homem está apto a servir ao Estado, não será tolhido pela simplicidade da sua condição. Sabe o que está dizendo aqui? A gente pode interpretar
pessoas mais pobres também podem participar. Não é o critério de riqueza que decide, né? Quem vai participar da democracia, quem não vai, né? É mais ou menos essa ideia que a gente pode tirar. E aí, gurias, a gente pode agora resolver. Questão modelinho URGS, né? Com relação à democracia ateniense no século V a.C., considere as afirmações abaixo. Agora eu quero que vocês aí me digam para cada uma delas se é verdadeira ou se não é. Número 1, romano. A isonomia, igualdade de direitos para todos os cidadãos perante a lei, era uma característica da democracia ateniense. Certo ou errado? O que vocês acham? Certo? Vamos ver o que está sendo dito. Será que é falsa, Marina? Vamos ver. Patrícia, o que tu acha? Vamos ver. Iso significa igual. E nomia vem do grego também. E a gente está falando de Grécia, obviamente, né? Nomia vem de nomos, que é norma, lei, essas coisas, né? Então, igualdade perante a lei. Igualdade de direitos para todos os cidadãos perante a lei era uma característica da democracia ateniense. Gente, essa aqui está correta, na verdade. Um romano está correta. A gente tem a isonomia, que é a igualdade perante a lei, isegoria, que é o direito a todo mundo poder falar. Quem era cidadão estava submetido às mesmas leis, tinha os mesmos direitos e também tinha os mesmos deveres, as mesmas obrigações. Ah, mas isso aqui é importante saber, qual a importância disso para os dias de hoje? Se vocês pegam a Constituição brasileira, a nossa Constituição de 88, que é a que está em vigor, vocês vão ver o artigo 5º da Constituição brasileira, que diz assim: todos são iguais perante a lei, independente da cor da pele, do sexo, da orientação sexual, da classe social, se a pessoa tem religião, se não tem, né? Independente de qualquer coisa, todos são iguais perante a lei, igualdade de tratamento perante a lei. E isso é uma coisa inventada na democracia aqui de Atenas. Claro, o que é que vocês devem observar? Igualdade de direitos para todos os cidadãos. Nem todo mundo era cidadão. Aí a gente tem que lembrar disso também, como era o funcionamento dessa democracia. Só podia participar da assembleia, falar, fazer propostas, criticar as coisas, apresentar reclamações, denúncias. Só podia participar da assembleia de cidadãos quem fosse cidadão. Agora, para ser cidadão, o que é que precisava? No masculino, ser homem, era o primeiro requisito. Segundo, ser livre, era o segundo requisito, né? Ah, isso, Marina. Viu o detalhezinho, né? Por isso que é importante a gente lembrar, né, essas coisas assim bem, digamos, pequenininhas, mas que estão ali, né, e podem dificultar a compreensão da gente. Mas exatamente isso, né? Ser homem, ser livre, não podia ser escravizado, e havia escravos, né, em Atenas, mas o cidadão tinha que ser livre. Ser maior de idade, ser nascido em Atenas e ser filho de pai e mãe atenienses. Então, o percentual de cidadãos era bem pequeno até, não chegava a 10% da população, talvez tenha ficado em torno de 6% em média, né, durante o tempo em que a democracia esteve em vigor em Atenas, mas de todo modo, né, já era alguma coisa, era mais gente participando. Isso aqui é diferente do Egito, né? Lá no Egito tinha um faraó e o cara mandava em tudo, decidia tudo da cabeça dele. Agora não, tu tem algumas centenas ou alguns milhares de homens debatendo o destino da cidade, as leis, não que seja o ideal, mas qual democracia até os dias de hoje é perfeita, né? Ideal. Bom, raciocínio aqui, raciocínio estilo URGS, que vocês têm que lembrar. Um romano está certo, o que é que a gente faz? A gente não olha para 2 e nem para 3 por enquanto. A gente vai diretamente aqui para as alternativas e faz o quê? A letra A pode estar certa? Pode. A gente deixa ela quietinha por enquanto. A letra B pode estar certa? A resposta é não. Porque se a gente sabe que a 1 está certa, apenas 2 não pode ser. Então, a gente já arrisca a letra B. Letra C, apenas 1 e 3 pode ter correção nela, pode estar certa? Bom, pode, a gente não viu a 3 ainda, né? Mas a letra D não pode, ó, apenas 2 e 3. E aí, 1, 2 e 3. Então, vocês já conseguem eliminar duas, gente. Isso aqui é muito bom. Eu sempre digo isso, tá? Que você... Eu sou muito tranquilo com o vestibular da URGS, porque embora as pessoas fiquem com medo, fiquem com receio, fiquem ansiosas, nervosas, é o caso de vocês. Claro, nós somos pessoas de carne, osso, nervos, né? Mas é uma prova muito mais tranquila do que a prova do Enem, gente. Muito mais tranquila. É preto no branco, tchaca na buchaca. Eu sempre digo isso, né? Quer dizer, tu não precisa
olhar 20 vezes para uma alternativa e fazer um raciocínio assim muito distante, fazer aquele malabarismo mental. Não precisa, né? A URGS é assim, eu sei que aquilo ali está certo, eu já consigo eliminar uma, duas, três, às vezes até quatro alternativas e já chego na resposta certa. Então, é um vestibular tranquilo, né? Fiquem bem tranquilas. Isso, exatamente, Marina. E aí leva um tempão, né? E no caso da prova da URGS, vocês agora têm poucas questões por prova, né? Então, está mais tranquilo, está bem mais tranquilo de fazer. Tenho certeza, esse ano é o ano de vocês, esse ano é o nosso ano, né? Para muita coisa. Então, só vocês, né, não caírem assim, pega ratão, casca de banana e deu. O que que diz a 2 aqui? Todos os cidadãos na Assembleia tinham o direito ao voto, mas somente os cidadãos de origem nobre tinham o direito a discursar. Isso está certo ou errado? Em relação ao que o texto aqui nos traz. Vamos voltar no texto, gente. As questões de classe não têm permissão de interferir no mérito, tampouco a pobreza constitui um empecilho. Se um homem está apto a servir ao Estado, não será tolhido pela simplicidade de sua condição. Exatamente. A 2 romana é falsa. O segundo parágrafo aqui do textinho está dizendo isso para nós com muita clareza. Então, é muito mais uma questão de interpretar. Então, a número 2 romano está errada. Se a número 2 romano está errada, a gente chegou na resposta certa. Ou não. Sim ou não? O que vocês acham? Ainda não, né? Porque a gente agora fica entre A e a C. A gente consegue riscar aqui a letra E. Mas a gente tem que olhar o 3 romano aqui para saber se está certo ou não. Mas viram? Assim, sem muita dificuldade, a gente já ficou entre duas. Beleza, maravilha. 50-50. Ah, mas chegou na hora H, eu não sabia mesmo e tal. Vou ter que chutar. Mas tu vai chutar entre duas, né? Chutar entre duas é muito melhor do que chutar entre cinco. Então, tua chance de acerto aumenta consideravelmente, né? Então, ainda que vocês não cheguem assim à certeza absoluta, eu não tenho certeza absoluta se é a letra A ou se é a letra C, vocês fizeram todo um esforço para chegar assim na cara do gol, entendeu? Aí você só tem que chutar e tentar chutar para o lado certo. Mas vocês já driblaram um monte de gente, né? E driblaram as alternativas erradas, as afirmativas erradas aqui. Vamos ver a 3. Atenas vetava a participação política das mulheres, estrangeiros e escravos, uma vez que esses não eram considerados cidadãos. E aí, a 3 está certa? Certíssima, né? Certíssima, verdadeiríssima. A gente sabe disso, é uma coisa mais elementar. Nossa resposta certa, então, alternativa C, apenas 1 e 3. O que vocês acharam? Difícil? Tranquilinho? Não, senhora, essa eu achei bem tranquila. Essa Tranquila, é né? aquele tipo de questão, assim, que acho que a URGS dá para o povo acertar, assim, sabe? Porque Exato. é bem fácil, assim. Se tu souber o básico, tu já consegue resolver. Isso, gurias. E tem mais uma questão. Eles têm que facilitar o vestibular em relação ao que era antigamente, sabe por quê? Porque o número de inscritos hoje é bem menor, né? A gurizada que faz o Enem. Olha o que acontece hoje, né? Imagina que as outras federais, as que estão aqui no Rio Grande do Sul, até Unipampa, o FIPEL, FURG, todas as demais, elas utilizam apenas o Enem como critério, né? A URGS tem vestibular próprio, tu pode compor com a nota do Enem e tal, mas a URGS se tornou desinteressante para muita gente, né? Porque tu fez o Enem, foi mais ou menos bem, e aí tu já sabe que naquela outra federal ali tu vai poder te matricular, ela está mais perto do que a tua cidade, dependendo se a pessoa vive no interior, na outra parte, está mais perto para ti do que a própria URGS, entendeu? Então tu já vai, sabe? É aquela coisa assim, uma pessoa de Cachoeira do Sul, digamos, né, que está nessa condição de vocês, querendo fazer o vestibular, fazia URGS antigamente. Agora ela fez o Enem, conseguiu ficar com a nota boa, e a UFSM ali em Santa Maria é bem mais perto, entende? Então, para vocês terem ideia, né, a densidade para a medicina no acesso universal está em 70 por vaga. Claro que isso é uma coisa assim muito, muito expressiva e tal, mas já chegou 80 e tantos, já tocou nos 90 quase, né? Então é uma coisa que a gente tem que considerar. Então, por isso que eu digo, é o momento de vocês focalizarem bem esse vestibular aqui,
porque eu acho que nunca foi, eu não vou dizer fácil, né? Mas nunca foi tão menos difícil do que está sendo agora para entrar. Então, se a gente faz esse esforço aqui mesmo, né, de saber corretamente responder as questões, está dentro, né? Está bem tranquilo. Deixa eu passar para alguma outra aqui que pareça interessante para a gente fazer ela por enquanto. A questão não está tanto na quantidade de questões que a gente faz, mas se a gente pega, né, bem o raciocínio e tal e coisa, né? Vamos ver. Essa número 4 aqui é uma coisa que vocês têm que notar, gente. As questões sobre povos originários, sobre povos indígenas, têm entrado bastante nessas últimas 2, 3 edições do vestibular da URGS, aqui na prova de História. Então, tem questão sobre povos indígenas originários do Brasil, ou das Américas em geral, né, como é o caso aqui, com relação à história das sociedades nativas das Américas, assinale com verdadeiro ou falso as afirmações abaixo. É bom a gente saber um pouquinho sobre isso, porque aqui está pegando, olha só, civilização maia. Fica hoje é Guatemala, né? Encostadinho ali no México, onde viviam os maias. O Império Azteca ficava no México, onde hoje é a cidade do México, era Tenochtitlan, que era a capital azteca. Sociedade Inca já fica na América do Sul, Cordilheira dos Andes. E povos tupis-guaranis, a gente está falando mais do Brasil, do Paraguai, né? Quando fala em Guarani, é mais o sul do Brasil, embora sejam povos nômades, mas ficam concentrados assim nessa região. Então vejam que está pegando aqui todo um conjunto. Como as questões agora são em menor número, só tem 15, cada questão ela tá inflada, ela está trazendo mais coisas dentro dela, né? Isso tem acontecido bastante, é uma tendência dessa prova. Isso facilita um pouco o nosso entendimento, mas vamos lá. Vamos ver o que vocês acham aqui. Essa primeira aqui. A civilização maia caracterizou-se pela hierarquia política fraca, pelo monoteísmo e pelo desinteresse ao conhecimento da natureza. O que vocês acham? Os maias tinham uma hierarquia política fraca? Eles eram monoteístas? Não, né? Não, eles eram politeístas. Politeístas, exato. E aqui eu coloco até uma observação para vocês. Os maias não chegaram a ser um império, certo? Por isso que está escrito aqui civilização. Eles não chegaram a ter o tamanho de um império. Foi uma civilização bem consolidada. Mas quando os espanhóis chegaram aqui, os maias já praticamente não existiam. Eles já tinham sido assimilados pelos astecas, eles já tinham sucumbido, né? E os astecas se apropriaram de muitas coisas que eles produziram, inclusive o quê? Domínio sobre a natureza. Eles eram grandes matemáticos também, eles já conheciam o zero, né, como unidade matemática, contábil, astronomia maia era muito poderosa, tanto que em 2012, olha, já faz 10 anos e um pouquinho mais, acho que vocês não têm idade para lembrar disso, né, mas aquela profecia maia de que no dia 21 de 12 de 2012 o mundo ia acabar, porque não sei o quê, fizeram todo um aparato midiático porque isso deu dinheiro para alguém, certamente, né, obviamente, mas então os maias eram grandes conhecedores. Hierarquia política não era fraca, exatamente por serem povos, esses povos aqui, incas, maias e astecas, que chegaram a fazer civilizações ou impérios, eles eram como os povos da Antiguidade Oriental, tá, gente? Eles eram como, repito, os povos da Antiguidade Oriental. Eram teocracias, eram despotismos teocráticos, isto é, assim como lá na Suméria, muito antes, tu tinha o patese, tu tinha o patriarca, o juiz ou o rei hebreu, ou tu tinha o faraó no Egito, entre astecas, maias e incas, tu tinha também aqueles que governavam com base numa teocracia, quer dizer, o governante era visto como representante dos deuses, então a hierarquia política não podia ser fraca. Hierarquia política só é fraca onde a gente tem democracia. A gente acabou de fazer uma questão sobre democracia. Então, aqui não podia ser fraca, né? Evidentemente. Se a gente sabe que no primeiro parênteses a gente tem um F, a gente já melhora a vida aqui, né? Porque a gente já risca a letra A de cara e já risca a letra B de cara. Bom, já deu para riscar duas. Vamos ver a segunda aqui. O Império Azteca notabilizou-se pelo desenvolvimento urbano de sua capital Tenochtitlan, pela crença em vários deuses e por uma estrutura política centralizada. Certo ou errado? Verdade, né? Certíssimo. Olha só, a resposta está na mesma frase. Império é sinônimo de estrutura política centralizada. Se tu tem um império, tu tem um imperador. Então, o poder está nas mãos de um só. Então, está centralizado. Entendeu? A estrutura política está centralizada nas mãos desse imperador. É o mesmo que acontecia com os incas também. Então, está correta por isso.
Tenochtitlan, gurias, seria interessante se vocês, claro, depois que passe vestibular e tal, se vocês se interessam minimamente por essas coisas, olhar um pouco, tem documentário sobre isso mostrando o que era Tenochtitlan. Tenochtitlan, aquela capital asteca, hoje cidade do México, era maior, os espanhóis chegaram aí. Tenochtitlan era maior do que Madrid, na Espanha, era maior do que Sevilha, era maior do que Barcelona. Estima-se que podia ter passado de 1 milhão de habitantes, era do tamanho de Porto Alegre. Né? Então, tinha ilhas de cultivo artificiais, ilhas, né, que os astecas fizeram no meio do lago, só para, né, quer dizer, cultivar alimentos, tinha uma estrutura jurídica bem organizada, tinha esportes, tinha tudo, era uma coisa louca, assim, pelos relatos, né, que subsistem, assim, entre nós. Então, é um negócio louco. Os espanhóis acabaram com tudo isso e construíram a cidade do México em cima, mas era um alto desenvolvimento mesmo. Então, nós sabemos que nós temos uma sequência FV. Onde é que tem FV aqui? A gente já sabe que na A e na B não é. E na letra E também não é. Então, a gente fica entre a C e a D, viu? Já ficamos entre duas. E ainda falta duas afirmações para a gente olhar. A sociedade inca foi marcada pela rígida separação entre poder político e religião, pelo baixo desenvolvimento agrícola e pela economia de caráter exclusivamente pecuário. Certo ou errado? Vamos ver o que vocês acham. Não, essa está errada. E a gente tem que entrar num detalhe para entender por quê. Primeiro, gente, sociedade inca marcada pela rígida separação entre poder político e religião. Isso aqui já é falso. O Inca, que era o nome dado ao imperador dos Incas, ele também se chamava Inca, eu acabei de dizer para vocês. Nessas sociedades aqui, era parecido com a Antiguidade Oriental, era como o faraó, o patese, o patriarca hebreu, não havia separação entre poder político e religião, nem para os astecas, nem para os incas e nem para os maias. Quer dizer, eles tinham uma política teocrática, entendido? Então o Inca, o Sapa Inca, como chamavam, governava porque o povo ali achava, o povo incaico achava que ele era um deus, um representante dos deuses na Terra. Essa separação não aconteceu em nenhuma civilização ameríndia, originária, ou povo, ou tribo, não aconteceu, certo? Então a gente pode pensar por aí. Segundo, baixo desenvolvimento agrícola, está completamente errado. Por quê? Porque os incas viviam, gurias, isso é importante frisar, na Cordilheira dos Andes. Pensa hoje onde é o Peru, a Bolívia, até chegar aqui ao norte da Argentina, né? Eles viviam na Cordilheira dos Andes. Então, eles desenvolveram muito agricultura, inclusive cultivando na montanha, criando aquelas curvas de nível, criando aquele cultivo por patamares, era uma coisa realmente muito desenvolvida. Então, na verdade, ao contrário, o desenvolvimento agrícola deles era altíssimo. E pela economia de caráter exclusivamente pecuário. É a terceira coisa aqui que também está errada. Se eles viviam nas montanhas, na cordilheira, como é que podia ser exclusivamente pecuário, gente? A gente não tem como criar boi e vaca na montanha, entendeu? É por isso que Minas Gerais, por exemplo, na época do ouro no Brasil, era muito pobre. Em termos alimentares, né? Tinha muito ouro, tudo, pedras preciosas, mas comida tinha pouca. Por quê? Porque não tinha como ter um rebanho de 50 mil, 100 mil cabeças de gado lá em Minas Gerais. A mesma coisa acontecia na Cordilheira dos Andes. Então, eles tinham lá umas lhamas, né, aquele bichinho que gospe nas pessoas e tal, mas não passava muito disso. Então, é por isso que essa terceira afirmação aqui está errada, certo? Aí a gente tem uma ordem, FVF. E aí, a gente chegou na resposta certa? É a C ou é a D? FVF. É a letra C. Isso, letra C. A gente nem precisaria olhar para a última, né? A gente já chegou. Mas vamos olhar para a última afirmação aqui, só para a gente ter, assim, né, um esclarecimento maior, já que questões sobre isso têm caído todo ano. Os povos tupi-guaranis garantiam sua subsistência a partir da caça, da pesca e do cultivo de vegetais como a mandioca. Correto. Eles cultivavam também amendoim, né? Cultivavam outras coisinhas também. Os guaranis são seminômades. Eles ficam um tempo numa região e nessa região eles fazem uma pequena roça, né? E comem aquilo que a roça dá, especialmente a mandioca e o amendoim e alguns tipos de feijão, e eles também complementam, precisa de proteína animal, eles complementam caçando, né? Aqui no Rio Grande do Sul caçam tatus e bichos assim e tal. E lembrando, né, gurias, esses povos originários daqui, como os Guarani, os Tupi, Guarani em geral, eles domesticaram várias plantas para torná-las alimentícias, né?
A mandioca, por exemplo, nenhuma mandioca era consumível. Hoje em dia ainda existe a tal mandioca brava, né, que se a pessoa comer pode morrer, mas todas as mandiocas, todo o aipim era impróprio para o consumo. Os índios aqui, antes da chegada dos portugueses, é que foram domesticando plantas. Isso existe, domesticar planta. Tu pega uma planta que é venenosa, mas aí tu cultiva ela num outro solo menos ácido, depois troca para um outro solo ainda menos ácido, e aí a mandioca, com o tempo, foi perdendo o veneno, que é o ácido cianídrico, e aí tornou-se própria para o consumo. Então, é uma coisa interessantíssima, né? Então, número 4 é isso aí. Gente, vamos fazer mais uma aqui, número 5, sobre grandes navegações. Essa daqui é bem importante, porque todo ano cai alguma coisa sobre isso, e aí a gente termina. Vocês têm alguma dúvida por enquanto? Não, sorry, nenhuma dúvida. Beleza. A gente pode começar, às vezes, as coisas até de trás para diante, né? Leia o enunciado abaixo. No contexto das grandes navegações, iniciou-se um processo de deslocamento do eixo comercial e econômico europeu do tatatã para o tatatã. Em função da tatatã, do comércio, desenvolveram-se concepções econômicas na Europa. No século XVI, a gente já tem que pensar, século XVI é 1500, 1500 e lá vem o zorro, né? Que ficaram conhecidas como papapá. A gente olha o que diz aqui. Gente, concepções econômicas no século XVI podia ser industrialismo? Não. Por quê? Porque a Revolução Industrial só vai acontecer no século XVIII. E a gente está falando aqui do XVI, entendido? Então, isso aqui está fora de época, né? Então, está anacrônico, como a gente diz, está fora do seu tempo. A gente já pode riscar isso aqui sem ler o resto. Se a gente vai lá na letra E, está escrito industrialismo também. Vocês entenderam por que isso está errado? O último pontilhado para preencher é para falar de concepções econômicas do século XVI. No século XVI ainda não existia indústria, entendeu? Então a gente já pode riscar tanto a letra A como a letra E. Então a gente já ficou entre três. E se eu disser para vocês que o imperialismo é uma coisa que só surgiu no século XIX, depois da segunda Revolução Industrial, final do século XIX, a gente já fica só entre duas, entendeu? Às vezes, tá, gurias? Vocês vão olhar para isso aqui, bom, tem uma série de coisas para colocar dentro daqueles pontilhados, não importa a ordem que vocês olhem, tu pode olhar primeiro essa coluna aqui, né, para ver se preenche bem o penúltimo pontilhado aqui, e aí tu já pode chegar. Se tu olhar o primeiro, pode demorar mais para chegar, às vezes é bom olhar o último, como a gente olhou o último aqui e viu que só pode ser a letra C ou a letra D, entenderam até aqui? Entendido? Beleza. Então, o que é mercantilismo, né, gente? Mercantilismo significa tu tem uma burguesia que é comercial, ela não é industrial. Isso só vai vir depois. O que significa mercantilismo? Tu compra coisas numa parte do mundo e revende essas coisas na outra parte do mundo. É como os europeus faziam com as especiarias lá no Oriente. Os temperos, as sedas, os perfumes, né? Compravam lá na Índia, em Goa ou em Calicut, e levavam isso para a Europa. Legal, beleza, né? E a ideia era acumular metais com essas transações, e aí os estados, né, Portugal, Espanha, acumulavam metais porque também lucravam com essa atividade, cobravam tributo em cima dela e foram ficando ricos. Então, dentro do mercantilismo, a gente tem também o metalismo, né, que é a acumulação de capitais através de metais preciosos, como lucro disso aí. Bom, nós vamos voltar para o começo, tá? No contexto das grandes navegações, iniciou-se um processo de deslocamento do eixo comercial e econômico europeu do mar Mediterrâneo, né, gente? Olha só, os europeus não tinham o mar Mediterrâneo ao seu dispor, é o mar que banha, né, todo o sul da Europa, o norte da África, e que desde a antiguidade, desde o tempo dos fenícios e passando pelo texto dos gregos e coisa e tal, né, é evidente que os europeus saíram do mar Mediterrâneo e conseguiram se jogar num outro mar ou oceano, que é o Oceano Atlântico, né? Foi aí, se jogando no Oceano Atlântico, pioneiramente, que os espanhóis, com Cristóvão Colombo, e depois os portugueses, né, com tantos outros navegadores, acabaram contornando a África, acabaram chegando aqui na América, chegando aqui no Brasil. Então, a gente tem um mar Mediterrâneo que se desloca para o Oceano Atlântico. Os europeus só navegavam dentro do seu marzinho próprio ali, né, que era conhecido, que era seguro, mas navegar no oceano era uma coisa mais complicada, e só no final do século XV é que as técnicas de navegação
estavam adequadas para se fazer isso. Então, a gente já tem aqui, sai do Mediterrâneo e vai para o Oceano Atlântico. É só vocês pararem para pensar assim no mundo, né? Parem para pensar no mundo, assim, no mapa mundi, né? Os europeus sempre navegaram ali pelo Mediterrâneo e tal, e daqui a pouco tu tem um cara como Colombo que vai encarar o oceano. Depois tem outro cara como Cabral que vai encarar o oceano. E no meio disso tu tem um cara como Vasco da Gama que vai encarar o oceano contornando a África para chegar nas Índias por baixo da África, entendeu? Mas se lançam no Oceano Atlântico, né? Saem do Mediterrâneo e se lançam no Oceano Atlântico, né? Em função da papapá do comércio, desenvolveram-se concepções. Retração ou expansão? É claro que a expansão, gente, essas novas rotas comerciais fizeram o quê? Expandir o comércio europeu para todo o mundo. Dizem muitos que a globalização começou ali, né? Que foi com essas grandes navegações que o comércio mundial propriamente começou, que quando Cristóvão Colombo chegou aqui na América, nas ilhas do Caribe, ele estava criando o mercado mundial, porque agora todos os continentes eram conhecidos e o capitalismo podia tirar proveito da riqueza de toda parte e tal e coisa, né? Então, é óbvio que houve uma expansão comercial, né? E concepções econômicas se desenvolveram que ficaram conhecidas como mercantilismo. Se a expansão do comércio, mercantilismo. Comércio é comércio de quê? De mercadorias, entendido? Então, mercantilismo. Tranquilo, gurias? Belezinha? Maravilha, deu por hoje, então. Acho que a gente pode ir ficando por aqui, né? Se vocês não têm nenhuma dúvida, ou se ficou alguma dúvida, ou se daqui a pouco fica alguma inquietaçãozinha, a gente ainda tem a semana que vem, né, para poder bater um papo, para vocês apararem alguma arestazinha, né, que não tenha ficado muito clara ali, senão, vida que segue. Ah, deixa eu ver. É verdade, não tinha visto ali. Desculpa, Patrícia. Maias, Incas e Astecas cai todos os anos. Tem caído, Patrícia, sobre os índios das Américas, em geral, né? E nisso eles se incluem. Mas tu pode ver que nessa questão ali tinha maias, incas e astecas e tinha também índios brasileiros, né? Que são os tupi-guarani. Então as questões sobre indígenas, elas estão falando dos indígenas das Américas no seu conjunto. Então a gente tem que saber um pouquinho assim sobre cada grupo e aí resolvendo essa questão já dei algumas dicas para vocês, certo? Isso. Beleza, é bom prestar um pouquinho de atenção nessa parte, né? É por isso que eu digo, o melhor modo de a gente se preparar é pegando as provas. Pega a última, como a gente fez antes, agora pega a penúltima, como a gente está fazendo aí, e vai vendo o que está caindo, o que é tendência, como é que as questões estão sendo construídas, e aí a gente chega lá, tá bom? Gente, beijo para vocês, bom resto de semana aí, e a gente se vê na terça que vem. Valeu, obrigado, gente. Ótimo, que bom, bom que gostaram. Valeu, tchau, tchau.